Bem-vindos de volta. Este é o 27º tutorial de introdução à programação. Nós, no nosso último tutorial, ficámos com a implementação do nosso esqueleto de pareamento de input do utilizador para conseguirmos filtrar um input que só é aceito quando tem um de 5 operadores que estão aqui, o mais, o menos, o vezes, o dividir e o resto da divisão inteira, e depois tem que ter 2 operandos a seguir. E quando temos esse tipo de input, conseguimos entrar dentro deste if, e é dentro deste if que nós vamos começar a fazer o nosso cálculo matemático. Tudo isto para começar a introduzir métodos que recebem parâmetros de entrada e devolvem parâmetros de retorno. Como é que isto funciona? Vamos criar então aqui uma nova classe. Vamos lhe chamar MathHelper. Nós já conhecemos classes. E aqui dentro do MathHelper eu vou declarar um conjunto de métodos. Vou começar pelo método sum. Public double sum double op1 double op2 return op1 mais op2. Isto é um método muito simples, mas que exemplifica aquilo que nós queremos fazer. Nós declaramos um método que se chama sum, que recebe como parâmetros de entrada dois parâmetros. O primeiro é um double chamado op1 e o segundo é um double chamado op2. E esse método tem como valor de retorno um double também. E nós dentro desse método vamos poder fazer operações, ou seja, dentro deste método. E quando nós estamos dentro deste método, estamos dentro do scope desse método. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estas variáveis estão declaradas aqui como parâmetros de entrada do nosso método, só são conhecidas dentro do método em si, não são conhecidas fora do método. Ou seja, se eu tentar utilizar aqui o op1, o programa não vai reconhecer o op1. O Visual Studio já em si diz que não conhece nada chamado op1. Isto tem a ver com o scope do método. Isto é a primeira lição a aprender quando nós implementamos métodos em programação, especificamente em C#, mas isto é transversal a praticamente qualquer linguagem de programação. Ou seja, nós podemos passar parâmetros de entrada, é muito típico fazer isto, passamos parâmetros de entrada, lá dentro o método faz um conjunto de operações e depois de fazer esse conjunto de operações retorna o resultado. Neste caso ele está logo a retornar o resultado da execução desta operação. Eu podia, por exemplo, pôr aqui um double result igual a op1 mais op2. Isto é algo que nós já estamos habituados a ver, ou que já vimos em tutoriais anteriores, uma declaração de uma variável, e depois fazer aqui o return do nosso result. Ou seja, quando nós temos um método que retorna alguma coisa, neste caso é algo do tipo double, nós temos que ter, alguns no nosso método, uma declaração, uma instrução que começa por dizer return e depois, do lado direito, vai ter de alguma forma algo que seja um double. Se eu comentar esta instrução, o Visual Studio vai se queixar a dizer: olha, que o teu sum não está a devolver nada. No fundo, aquilo que ele diz é que nem todos os caminhos devolvem um valor. É uma forma simples de referir algo de métodos que até podem ser complexos. Se nós tivéssemos aqui vários ifs, com vários elses, ifs lá pelo meio, todos os caminhos por onde o programa poderia fluir teriam que terminar num return de um double, porque este método retorna um double. A regra é tão simples quanto essa. Esta é a segunda regra, ou seja, se o método retorna alguma coisa, tem que retornar essa coisa eventualmente. Se o método tem parâmetros de entrada, esses parâmetros de entrada só existem dentro do método. Agora, se eu declarar aqui uma variável externa, vamos chamar public double
external var, eu vou conhecer dentro do meu método essa external var. Porque a external var está dentro do scope da classe em si, da classe toda. E como o método também está dentro do scope da classe, ele vai conseguir encontrar este external var. Ok? Vamos então tentar implementar o método de subtração, public double subtract, vamos passar double op1, double op2, e este faz o quê? Nada mais simples, op1 menos op2. Reparem que ele não se queixa, ele sabe perfeitamente que este op1 corresponde a este op1 que está declarado aqui, porque este op1 só existe dentro do scope do subtract. Ou seja, se eu chegar aqui e em vez de op1 chamar-lhe operand 1, ele não vai reconhecer este op1. Ou seja, não vai conseguir, nem sequer faz sentido que o faça. Ou seja, é só para compreendermos bem do que é que estamos a falar. No momento em que eu altero o nome da minha variável de parâmetro de entrada, ele deixa de reconhecer este op1 e não vai buscar nem pouco mais ou menos o op1 que está declarado no outro método, porque este está dentro do scope do sum e este está dentro do scope do subtract. Ok? Então vamos trabalhar só com a soma e com a subtração. Se eu agora voltar aqui ao meu program, aquilo que eu posso fazer é o seguinte. Vou criar um novo math helper. E agora aquilo que eu posso fazer é o seguinte. If input data 0 for igual a... Não se esqueçam que é igual, não é só igual. Porque o igual é uma comparação, o igual é uma atribuição. Igual a soma. Então, nesse caso, eu vou fazer um console.writeLine mathHelper. Não é nada mathHelper, é math.sum. E agora passo-lhe o quê? O meu operator 1 e o meu operator 2. Aliás, temos aqui um problema de nomenclatura, porque isto não se deviam chamar operators, deviam se chamar operands. Para quem esteve com atenção, já devia estar a insultar-me, mas eu felizmente descobri o erro a tempo. Vou fazer aqui as correções necessárias. E agora, posso fazer o mesmo para o subtract. Vejam se isto vos faz sentido. Ok? Ou seja, se o input data 0, se o meu operador for igual a menos, então nesse caso vou chamar o meu método math.subtract. Vamos experimentar o nosso programa e ver o que é que acontece. Mais 3, 5. 8. Bem, correu bem. Mais 20, 25. 45. Menos 55, 20. O programa está a funcionar bastante bem. Vamos ver o que é que está a acontecer. Já estamos a chegar ao fim deste tutorial. Vou pôr aqui um breakpoint. Vou voltar aqui ao programa e vou fazer mais 60, 35. O meu input data tem 3 elementos. No primeiro elemento está o nosso operador, depois está o operando 1 e depois está o operando 2. Ele logo vai entrar neste primeiro if e ele vai fazer um console.writeLine do resultado da execução do método sum que foi declarado dentro da classe math e que o objeto math, dentro da classe mathHelper, e que o objeto math tem acesso. Lembram-se da história da forma
e da forma. A forma é a classe MathHelper e a forma que daí resultou é o objeto Math, que tem acesso aos métodos declarados na classe. Neste caso é o método sum. Vamos entrar então dentro aqui da nossa classe. Vamos pôr aqui um breakpoint. E agora, se eu correr o programa, ele entrou aqui dentro do sum. Até podemos ver aqui pelo call stack, que é outra ferramenta muito útil no Visual Studio, que ajuda na programação. Nós vemos que ele neste momento está no método sum do MathHelper e foi chamado a partir do main do program. Isto faz sentido a nível de fluxo de execução. E o que é que ele recebeu como parâmetro? Recebeu 60 e 35. E o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar a soma destes dois operadores. Se eu copiar estes operadores, se for aqui ao meu immediate window, cá está, este é o resultado que ele vai devolver. Ou seja, se eu continuar a execução, ele vai retornar a soma desses dois valores e a seguir o que é que vai fazer? Vai imprimir esses dois valores no ecrã. E aparece aqui o 95. É assim que o nosso programa funciona. Bem, vou terminar este tutorial por aqui e vou continuar no próximo tutorial. Espero que estejam a gostar. Até já!